Olá! Hoje faremos uma visita à nova exposição do Centro de Memória da Justiça Federal em Minas Gerais, Renato Martins Prates, intitulada Justiça Federal em Minas Gerais, Personagens e Histórias. Nosso caminho se inicia pela porta de entrada, com imagens de juízes, servidores, colaboradores da Justiça Federal e cidadãos, que dão as boas-vindas aos visitantes e representam o nosso interesse em ampliar o diálogo e a interlocução com diferentes pessoas. A exposição foi dividida em 5 eixos temáticos, buscando apresentar aspectos da história do órgão, informações relevantes sobre as competências que são atribuídas pela Constituição à Justiça Federal e sobre os principais desafios que se apresentam para a ampliação do acesso à justiça, o fortalecimento da cidadania e da democracia. O propósito dessa exposição é que diferentes pessoas, como integrantes do corpo funcional, estudantes e cidadãos, possam visitá-la e conheçam os diferentes aspectos aqui demonstrados, interagindo no ambiente a partir das imagens, textos e sistemas digitais. Convidamos o visitante a observar este primeiro painel, que traz a imagem da Têmis, deusa da mitologia grega, considerada um dos símbolos da justiça. Aqui estão destacadas algumas palavras que fazem parte dos conceitos norteadores para a justiça e para o órgão, que são democracia, república e cidadania. Este painel traz reflexões sobre o conceito de justiça, como ela está presente em nosso imaginário e como construímos diferentes representações sobre ela. No primeiro módulo, apresentamos o conceito de jurisdição e as funções do Poder Judiciário no Brasil. Buscamos demonstrar a estrutura organizacional do Poder Judiciário, possibilitando ao visitante interagir e explorar a composição, entender o funcionamento e as atribuições de cada órgão. Neste módulo, temos também uma tela interativa, que homenageia e relembra todos os magistrados que exerceram o cargo de diretor do foro na Seção Judiciária de Minas Gerais, desde 1967, trazendo informações sobre as suas realizações à frente da administração e sobre a sua formação e carreira profissional. Na segunda parte, apresentamos as instâncias de julgamento na Justiça Federal e como está organizada a Justiça Federal em Minas Gerais, com as suas subseções em diferentes cidades do estado. Ao lado deste painel, há uma tela interativa, que denominamos Caminhos do Processo, que pretende demonstrar ao visitante alguns caminhos possíveis de um processo judicial na Justiça Federal. Aqui, o visitante poderá percorrer virtualmente um destes caminhos, a partir da escolha de um tipo de processo, que pode ser do Juizado Especial Federal, uma ação de execução fiscal, uma ação criminal, uma ação civil ou um processo encaminhado para a tentativa de conciliação. Neste módulo da exposição, apresentamos aspectos da memória institucional, no qual foram abordadas a estrutura e competências do Núcleo de Gestão Documental, o NUGED, unidade onde está inserido o Centro de Memória, bem como as principais ações voltadas para a preservação da memória. Aqui, você pode assistir a um vídeo que apresenta as instalações do Arquivo Judicial, localizado no bairro Camargos, em Belo Horizonte, e pode interagir com a tela que expõe alguns dos processos marcantes e julgamentos de repercussão nacional da história do órgão. No quarto módulo, temos uma linha do tempo, apresentando momentos e etapas importantes para a consolidação do Poder Judiciário no Brasil e da democracia, a partir da primeira Constituição outorgada em 1824. Você poderá conhecer os marcos das constituições do país até a atual Constituição Cidadã, de 1988, bem como as transformações que ocorreram nos últimos anos para a garantia do acesso e do direito à justiça. Por fim, apresentamos os desafios que se apresentam para a Justiça Federal, com a incorporação de novas tecnologias e um breve registro das mudanças impostas pelo momento de pandemia. Apresentamos nesta parte alguns aprofundamentos temáticos, começando pelo processo de interiorização da Justiça Federal a partir da instalação das subseções judiciárias no interior do estado e o projeto da Justiça Itinerante, que levou o Juizado Especial Federal ao encontro dos cidadãos. Outra parte está dedicada aos personagens que fizeram parte da história do órgão, tendo sido criado um painel interativo contendo registro e informações de magistrados, servidores e colaboradores que passaram pela Justiça Federal em Minas Gerais. O quinto e último painel temático descreve o movimento da conciliação, finalizando com algumas informações que mostram a evolução e a incorporação de novas tecnologias aos processos judiciais ao longo do tempo. Os objetos e documentos aqui presentes demonstram como essas transformações aconteceram nos últimos anos.
Visite a exposição e conheça um pouco mais sobre a história da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. Também, não deixe de conhecer os servidores, o trabalho do NUGED e o acervo da Biblioteca Dr. Gilberto de Oliveira Lomônaco. Com imenso orgulho, apresentamos esta exposição no Centro de Memória da Justiça Federal em Minas Gerais, Renato Martins Prates, compartilhando a nossa história, ideias, competências e ações que sempre estiveram orientadas pelo interesse público com vistas ao bem comum.